Você já imaginou que existe um segredo tão sombrio, tão poderoso, que alguém próximo a você está escondendo e que pode transformar completamente a sua vida? Pois saiba que o arcanjo Miguel, o guerreiro celestial de Deus, está pronto para revelar essa verdade oculta, aquela que tem ficado nas sombras e que pode ser a chave para a sua verdadeira liberdade. Pode parecer inacreditável, mas essa revelação vai desafiar tudo o que você acredita sobre suas relações, seus sonhos e até seu destino. Nem todo segredo merece ser guardado, e muitos deles são armadilhas que te aprisionam sem que você perceba. Agora, mais do que nunca, é preciso abrir os olhos espirituais e reconhecer os sinais que o céu está enviando. O arcanjo Miguel não veio apenas para combater o mal, ele veio para rasgar os véus do engano que te mantém preso, para que você veja, enfim, a verdade que liberta. E essa verdade pode estar mais perto do que imagina. Prepare-se para descobrir algo que poucos ousam falar, algo que pode mudar sua caminhada para sempre. Aquelas dúvidas que você tem, aquela sensação de que algo não está certo, são indícios de que a revelação chegou, e ela não vem vazia, mas cheia de poder para transformar e restaurar. Você está pronto para enfrentar o que foi escondido, para se libertar de correntes invisíveis e andar na luz? Este vídeo não é para os que preferem a comodidade da ignorância, mas para os corajosos que buscam a verdade a qualquer custo. Se você sente que Deus tem uma palavra especial para você, então fique aqui, permaneça atento e abra seu coração. Essa revelação do arcanjo Miguel pode ser o ponto de virada que você esperava. Não é coincidência que você esteja aqui agora. O Espírito Santo te conduziu até esta mensagem e, ao final, te convido a tomar uma atitude simples que abrirá portas espirituais. Comente: Arcanjo Miguel ilumina as sombras, e permita que essa luz divina transforme sua história. A verdade tem um poder que poucos conhecem, e quando ela vier à tona, sua vida jamais será a mesma. Prepare-se, porque o segredo mais sombrio está prestes a ser revelado. O véu rasgado do templo, revelação divina e a verdade que Deus revela. Quando o véu do templo se rasgou na morte de Jesus, não foi apenas um acontecimento físico ou um mero detalhe histórico. Foi um sinal poderoso, carregado de significado espiritual. Esse véu separava o lugar santo do Santo dos Santos, ocultando a presença direta de Deus do acesso humano. É como se, até aquele momento, algo importante tivesse sido velado para os olhos comuns. Na vida de cada pessoa, muitas vezes há véus invisíveis, segredos, medos, dúvidas, que impedem a clareza e a liberdade. O arcanjo Miguel, como comandante dos exércitos celestiais, está presente para rasgar esses véus, revelando a verdade que liberta. Imagine essas camadas de sombras sendo cortadas pela espada de fogo divina, iluminando o que antes estava oculto. A Bíblia reforça essa ideia em Lucas 8,17. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e descoberto. Isso mostra que por mais que tentemos esconder algo, por mais forte que pareça o segredo, ele tem um prazo para vir à luz. Essa revelação, embora às vezes dolorosa, é uma bênção, pois traz clareza e possibilita o verdadeiro avanço. Você já sentiu aquela sensação de estagnação, como se um projeto, relacionamento ou sonho estivesse preso sem motivo aparente? Pode ser um véu espiritual bloqueando seu caminho. Identificar essas áreas é o primeiro passo para que Miguel possa agir. Praticamente, o que fazer quando se percebe um véu assim? É preciso buscar discernimento, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que é o grande revelador de segredos. Meditar na palavra de Deus, como o Salmo 119, que fala sobre a luz que a lei divina traz para os passos, ajuda a reconhecer onde está a sombra. Uma boa dica é manter um diário espiritual,
anotando sinais e sentimentos que indicam bloqueios, e orar pedindo a revelação da verdade. Também é fundamental cultivar relacionamentos transparentes, onde a verdade possa ser falada com amor, quebrando assim os véus do engano. Essa revelação que Miguel traz é uma libertação profunda, porque só a verdade tem esse poder. É como se alguém tivesse uma porta trancada há anos e finalmente encontrasse a chave certa. No entanto, muitas vezes o medo da exposição faz as pessoas preferirem a sombra ao invés da luz, temendo o desconforto que a verdade traz. Mas o segredo é entender que a exposição é um ato de amor de Deus para que seu filho não continue preso a correntes invisíveis. Miguel, como um guerreiro sábio, atua para que essa libertação aconteça da forma mais suave e oportuna possível. Por isso, se o espectador percebe que há áreas em sua vida que parecem ocultas, difíceis de enfrentar ou mesmo injustas, que saiba que esse é o momento ideal para pedir essa intervenção celestial. Aquele sentimento de inquietação, de que algo está errado, pode ser o sinal do arcanjo Miguel, trabalhando para rasgar o véu e trazer à luz o que precisa ser conhecido. A abertura para essa revelação começa por um compromisso pessoal, estar disposto a enxergar a verdade, mesmo que ela incomode. Essa disposição é o que prepara o caminho para as próximas revelações, como as que veremos na história da traição de Judas. Aliás, percebe como esses véus que se rasgam dão início a um processo? São como portas que se abrem para descobertas maiores, preparando o espírito para enfrentar o que antes estava escondido, mas que agora será essencial para o crescimento e a liberdade. A verdade não só revela, mas transforma, e é esse processo que o arcanjo Miguel está guiando. Preparar-se para essa transformação é fundamental, e é exatamente esse caminho que será aprofundado no próximo tópico, onde veremos como segredos podem destruir por dentro na traição de Judas. A traição de Judas, a dor dos segredos que destroem por dentro. A história de Judas Iscariote é uma das mais emblemáticas sobre segredos que corroem silenciosamente, minando amizades, confiança e até destinos. Judas caminhou lado a lado com Jesus por 3 anos, participou das refeições, ouviu seus ensinamentos mais profundos e testemunhou milagres extraordinários. No entanto, em seu coração havia um segredo sombrio, uma traição calculada que se desenvolvia pouco a pouco, como uma ferida que cresce sem ser notada. Esse segredo, embora oculto, tinha um peso enorme, afetando não só Judas, mas toda a missão de Jesus e os demais discípulos. Muitas vezes, segredos assim são exatamente como uma bomba relógio na vida das pessoas, capazes de destruir o que foi construído com tanto esforço. Esse tipo de engano não surge do nada. É um processo silencioso, marcado pela gradualidade. Judas não se tornou traidor da noite para o dia. Ele alimentou seu segredo com ganância, insatisfação e até certo desespero. O segredo cria uma máscara, uma fachada que esconde a verdadeira intenção. No mundo atual, muitas vezes convivemos com pessoas que parecem amigas e leais, mas que carregam segredos prejudiciais, minando relacionamentos e causando rupturas inesperadas. Reconhecer esse padrão é essencial para quem quer manter seu caminho livre de armadilhas ocultas. No entanto, mesmo diante da gravidade da traição de Judas, a Bíblia nos mostra um Deus cheio de misericórdia e paciência. Jesus sabia do segredo, mas não desistiu de oferecer oportunidades de arrependimento. Isso nos ensina que, por mais difícil que seja encarar uma traição, a verdade tem o poder de abrir espaço para a restauração. A revelação não é para punir, mas para libertar, para que o propósito divino possa prevalecer mesmo diante dos erros humanos. Essa é uma das lições mais profundas que o arcanjo Miguel deseja transmitir. Que a verdade, mesmo dolorosa, é o trampolim para a liberdade e o crescimento. Na prática,
Lidar com segredos assim exige coragem e discernimento. É importante prestar atenção aos sinais sutis que o Espírito Santo pode usar para nos alertar. Palavras desencontradas, atitudes contraditórias, afastamentos inexplicáveis. Uma boa estratégia é cultivar a oração constante e buscar sabedoria nos conselhos espirituais, lendo livros que ajudam a identificar comportamentos tóxicos, como Os 5 Níveis de Apego, de Dom Miguel Ruiz Jr., que fala sobre como percebemos e nos libertamos das armadilhas emocionais. Além disso, desenvolver a capacidade de perdoar é fundamental para não carregar o peso da traição no coração. É curioso observar que a história de Judas também nos revela o perigo de esconder segredos dentro de comunidades que deveriam ser de confiança. Às vezes, o maior dano vem de quem está perto demais. Alguém que conhece nossos sonhos e medos, mas que opta por agir por interesses próprios. Essa realidade torna ainda mais necessário o papel do Arcanjo Miguel como protetor e ministro da justiça divina, ativando o discernimento nos fiéis para que possam reconhecer e afastar tais influências nocivas. Afinal, não é apenas sobre quem trai, mas sobre como proteger nosso caminho da escuridão. Essa trajetória silenciosa do segredo que corrói se conecta diretamente com o que veremos a seguir: os segredos familiares, que muitas vezes são guardados e transmitidos por gerações, roubando bênçãos e perpetuando dores. A traição de Judas, apesar de individual, reflete um padrão maior de segredos que minam o destino das pessoas, mostrando que para avançar é preciso coragem para enfrentar essas verdades, mesmo que elas venham de dentro do próprio círculo íntimo. O Arcanjo Miguel convida a todos a essa jornada de revelação e libertação, preparando-nos para os próximos passos. Jacó e Esaú, segredos familiares que roubam bênçãos. A história de Jacó e Esaú nos traz uma profunda lição sobre como segredos familiares podem criar barreiras invisíveis que roubam bênçãos e fragmentam relações. Rebeca, mãe de ambos, sabia do plano divino para escolher Jacó como herdeiro, mas ao invés de abrir o jogo, decidiu arquitetar um engano para garantir a bênção para seu filho. Esse segredo, embora tivesse a intenção de proteger um propósito maior, gerou uma série de consequências dolorosas para a família, incluindo anos de separação e conflitos profundos. Muitas vezes, segredos assim, guardados para proteger, acabam sendo as verdadeiras causas do afastamento e da maldição que tanto tememos. No âmbito espiritual, essa trama revela algo muito importante: os direitos legais espirituais que se abrem quando um segredo é guardado ou revelado. Isso significa que segredos familiares não são apenas fatos ocultos, mas abrem portas para influências que afetam gerações. Imagine como uma casa com portas destrancadas permite a entrada de visitantes indesejados. É exatamente assim que segredos e mentiras funcionam na dimensão espiritual. A esperança, porém, está na reconciliação e na restauração que Deus sempre oferece, pois Ele é especialista em transformar situações difíceis em novos começos. Do ponto de vista prático, quem sente que há segredos não revelados em sua família pode começar a buscar a verdade com oração e diálogo aberto quando possível, sem medo ou culpa. Em casos mais profundos, pode ser interessante buscar aconselhamento pastoral ou até terapia familiar, onde as feridas são cuidadas com amor e sabedoria. Livros como A Cura da Família, de T.W. Hunt, ajudam a entender como padrões familiares podem ser quebrados e curados. Além disso, o perdão, mesmo diante de segredos dolorosos, é a chave para a libertação e restauração do propósito divino. É fascinante notar como Jacó, mesmo obtendo a bênção por meio do engano, teve um destino preparado por Deus, mostrando que, embora segredos possam atrasar bênçãos, não conseguem cancelar o plano soberano do Pai.
Isso traz conforto para quem se sente roubado ou traído por situações familiares obscuras. Deus atua mesmo no meio do caos, oferecendo uma esperança viva para que as relações sejam curadas e as bênçãos fluam novamente. É importante, porém, estar atento aos padrões que se repetem e trabalhar para interrompê-los. Esse tema nos faz refletir sobre as consequências que segredos guardados por gerações podem causar. Tensões inexplicáveis, mágoas ocultas, ressentimentos silenciosos que afetam a todos. Às vezes, o simples ato de trazer essas verdades à luz com amor e oração é o primeiro passo para a paz. O arcanjo Miguel está presente para guiar nesse processo, abrindo caminhos para a cura e protegendo o coração daqueles que se dispõem a enfrentar essas realidades. Preparar-se para essa revelação é fundamental para avançar para o próximo estágio da jornada espiritual. Como veremos a seguir, os segredos no âmbito espiritual não afetam apenas as famílias, mas também as comunidades de fé. O caso de Ananias e Safira nos ensina como a mentira e o ocultamento dentro da igreja podem trazer consequências graves, impactando o corpo de Cristo como um todo. Seguir esse caminho de revelação e libertação é essencial para manter a pureza e o poder da vida espiritual. Ananias e Safira, o preço mortal dos segredos no âmbito espiritual. A história de Ananias e Safira, narrada em Atos 5, é um alerta poderoso sobre os perigos dos segredos e mentiras dentro da comunidade de fé. Eles decidiram esconder parte do dinheiro da venda de uma propriedade, fingindo doar tudo para a igreja. Essa duplicidade não foi apenas uma questão financeira, mas uma afronta ao Espírito Santo, que habita nos fiéis. A atitude de ocultar a verdade, mesmo diante do ambiente mais sagrado, trouxe consequências imediatas e severas, mostrando que o corpo de Cristo deve ser sustentado pela honestidade e transparência. O arcanjo Miguel, ministro da justiça divina, vela para que esses segredos não se instalem no meio do povo de Deus. Esses segredos espirituais carregam um peso muito maior do que os meros fatos materiais. Mentir ou ocultar algo dentro da igreja cria uma fissura na proteção espiritual que une e sustenta a comunidade. A Bíblia revela que Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou Ananias diretamente, dizendo: "Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?" Atos 5:3. Essa passagem mostra que o segredo guardado não é apenas contra as pessoas, mas contra a própria presença divina, que atua para proteger e purificar seu povo. O discernimento é, portanto, uma arma essencial para detectar e combater essas ocultações. Praticamente, como identificar esses segredos dentro da comunidade? O Espírito Santo opera por meio de sensações, inquietações e até visões que nos alertam sobre o ambiente espiritual. Cultivar um relacionamento íntimo com Deus, por meio da oração diária e leitura da palavra, ajuda a aguçar esse discernimento. Também é fundamental promover a cultura da sinceridade e da confissão, onde os membros se sintam seguros para falar a verdade sem medo de julgamento. Livros como O Discernimento Espiritual, de Priscilla Shirer, são excelentes para aprofundar essa capacidade. Outro ponto importante é que segredos no ambiente espiritual raramente permanecem isolados. Frequentemente envolvem outras pessoas, criando uma conspiração silenciosa que prejudica toda a comunidade. Safira, ao mentir também, confirmou a falsidade, mostrando como esses segredos podem se expandir. O arcanjo Miguel está vigilante para expor essas redes, pois segredos tolerados podem se transformar em câncer espiritual, comprometendo ministérios, amizades e até o crescimento pessoal. A coragem para trazer a verdade à tona é um ato de amor e respeito a Deus. Essa história traz uma lição clara sobre os padrões que devem existir dentro da igreja: santidade, transparência e humildade para reconhecer erros. A purificação provocada pela exposição do segredo
Trouxe um temor reverente sobre toda a igreja, mas também uma nova unção de sinais e prodígios, Atos 5, 11 e 16. Isso mostra que, apesar do custo inicial, a revelação da verdade gera um ambiente fértil para o mover de Deus. A promessa é que a luz dissipa as trevas e a verdade gera liberdade. Ao refletir sobre essa passagem, é importante perceber que segredos espirituais podem existir também nas nossas vidas pessoais, nas orações que fazemos, nas dúvidas que escondemos e nas áreas onde não somos sinceros conosco mesmos ou com Deus. O arcanjo Miguel atua também para iluminar essas áreas, preparando o terreno para uma caminhada mais genuína e poderosa. A partir daqui, entenderemos que segredos, mesmo guardados por pessoas em posições de autoridade, como no caso do rei Davi, podem trazer consequências profundas. Davi e Batseba, segredos do poder que destroem vidas inocentes. A história de Davi e Batseba é um exemplo marcante de como segredos escondidos no âmago do poder podem destruir vidas e gerar consequências que ultrapassam o momento presente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viu Batseba da sua janela e, tomado pelo desejo, orquestrou um plano para ter a mulher e esconder o pecado. A manipulação e o abuso de autoridade para encobrir a verdade envolveu não apenas a esposa de Urias, mas também o próprio Urias, que foi enviado à morte em batalha. Essa trama secreta, construída para proteger uma aparência, resultou em dor, sofrimento e um legado de conflitos familiares. No campo espiritual, esse episódio mostra o quanto o poder pode corromper quando não é acompanhado pela humildade e temor a Deus. O segredo que Davi guardou não passou despercebido pelo Senhor, que enviou o profeta Natã para confrontá-lo com a verdade. A parábola usada por Natã, falando do homem rico que roubou a única ovelha do pobre, foi o golpe que desmascarou o rei. Isso evidencia que nenhum segredo, por mais bem encoberto que seja, escapa aos olhos de Deus. A exposição da verdade, por mais dolorosa, é o caminho para o arrependimento e a restauração. Para quem vive em posição de liderança, seja na igreja, na empresa ou na família, essa história é um alerta poderoso para manter a transparência e a integridade. Muitas vezes os segredos são escondidos para preservar a imagem ou o poder, mas acabam corroendo a alma e comprometendo o futuro. É essencial desenvolver a prática da autorreflexão e buscar conselhos sábios de pessoas confiáveis. Uma boa leitura para líderes é O Líder Resiliente, de Augusto Cury, que aborda a importância da honestidade emocional e espiritual na liderança. Além das consequências pessoais, os segredos de Davi geraram impactos profundos na sua casa, conflitos familiares, violência e perdas irreparáveis. Isso mostra que segredos de poder, quando mal manejados, geram uma colheita amarga que pode atravessar gerações. Contudo, o que distingue essa história é a misericórdia de Deus. Davi, ao ser confrontado, não se fechou no orgulho, mas reconheceu o erro, escreveu o Salmo 51, uma das mais belas expressões de arrependimento da Bíblia, e buscou a restauração. Essa atitude revela que a verdade tem poder redentor. É comum que pessoas que carregam segredos pesados sintam medo da exposição. Mas a história de Davi ensina que a libertação só vem quando nos dispomos a encarar a verdade e permitir que Deus restaure o que foi perdido. Na vida prática, isso significa buscar momentos de confissão sincera, seja em oração, com um líder espiritual ou em um grupo de apoio, para romper as correntes da culpa e vergonha. Um exercício simples é escrever numa carta tudo o que pesa no coração, mesmo que nunca a entregue, como forma de libertação interior. Esse episódio é uma porta que nos conduz para o próximo tema, onde veremos como os segredos mantêm pessoas isoladas, vivendo em exílio emocional e espiritual. A mulher samaritana, com sua história de vida marcada por segredos e rejeição, vai nos ensinar sobre o poder transformador da verdade que liberta. Assim como a verdade de Davi,
abriu caminho para a misericórdia e a cura. O arcanjo Miguel segue guiando essa jornada de revelações, preparando o espírito para o que ainda está por vir. Mulher samaritana, segredos que mantêm no exílio e a libertação pela verdade. A mulher samaritana, que encontramos em João 4, é um retrato vivo do peso que segredos podem carregar sobre uma pessoa, isolando-a social e emocionalmente. 5 maridos, uma relação atual sem compromisso formal. Seu passado, para muitos, seria motivo de julgamento e exclusão. Ela vivia um exílio autoimposto, afastada das conversas públicas, evitando o contato com a comunidade. A solidão e o medo do que os outros pensariam faziam dela uma estrangeira na própria terra. É fácil nos identificarmos com esse sentimento, pois quantos carregam segredos que os fazem se esconder em suas próprias vidas, construindo barreiras invisíveis. Quando Jesus a encontra no poço de Jacó, naquele meio-dia quente, não é por acaso. Ele quebra protocolos, ultrapassa barreiras culturais e religiosas e fala diretamente ao seu coração, revelando que conhece toda a sua história, sem condená-la. Essa atitude transforma completamente a dinâmica. A mulher, ao invés de fugir, começa a sentir o poder da verdade que liberta. Jesus oferece a ela a água viva, símbolo de renascimento e cura, algo que nenhum segredo poderia oferecer. Esse encontro é uma metáfora poderosa do que acontece quando a verdade aparece, não para destruir, mas para libertar. No plano prático, muitos que vivem com segredos carregam o peso do julgamento alheio, o medo de serem rejeitados e, por isso, se afastam da comunidade como a mulher samaritana. Um caminho para romper esse ciclo é buscar ambientes onde a compaixão e o acolhimento prevalecem, como grupos de apoio, igrejas que valorizam a graça e o perdão e até mesmo terapia. Aprender a falar sobre o que nos pesa, ainda que aos poucos, é o primeiro passo para romper o exílio e construir relacionamentos saudáveis e transparentes. Jesus, naquele encontro, não apenas revela o segredo da mulher, mas a convida a uma vida nova, onde a verdade e a liberdade caminham juntas. Ela, que evitava o poço durante o dia para fugir do olhar alheio, sai correndo para contar aos outros sobre o Messias. É um exemplo de como o segredo, uma vez exposto e acolhido, pode se transformar em um testemunho poderoso que inspira e liberta outro. Assim, cada um que enfrenta sua verdade pode ajudar a iluminar o caminho para muitos. Essa história também nos ensina sobre o perigo de nos escondermos atrás de subterfúgios, como a mulher tentou ao mudar de assunto para questões teológicas, desviando a conversa da sua própria realidade. Quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Queremos a bênção, mas evitamos o confronto com a verdade interna. O arcanjo Miguel, no entanto, está pronto para nos ajudar a encarar o que precisa ser revelado, para que possamos viver em plenitude. Assim como a mulher samaritana, muitos vivem com a sede que só a verdade pode saciar. No entanto, é preciso coragem para deixar o cântaro, os pesos, as máscaras e as mentiras, e sair em busca do verdadeiro encontro com Deus e consigo mesmo. Esse processo de transformação prepara o terreno para compreendermos os efeitos que segredos ocultos têm sobre a produtividade e o fruto em nossas vidas. Tema que será explorado na figura da figueira estéril. A figueira estéril. Segredos que impedem dar fruto na vida. A maldição da figueira estéril, registrada em Mateus 21, 18, 22, é uma imagem poderosa para compreendermos como segredos ocultos podem impedir que a vida produza os frutos que Deus espera. De longe, a figueira parecia cheia de vitalidade, com folhas verdes e promissoras, mas ao ser examinada de perto, não havia fruto algum. Essa aparência enganosa nos alerta para o perigo de viver uma vida só de fachada, cheia de gestos, aparências e promessas vazias, mas sem a verdadeira essência que gera transformação e crescimento. Assim,
São muitas relações e situações onde segredos ocultam a realidade e bloqueiam o progresso. No campo espiritual, essa esterilidade simboliza a falta de produtividade e propósito, mesmo diante de esforços visíveis. Quantas vezes alguém parece estar no caminho certo, mas os frutos, seja no trabalho, na família ou na fé, não aparecem? A resposta pode estar em segredos mantidos à sombra, que agem como uma raiz que corrói silenciosamente. O arcanjo Miguel, como guardião da verdade divina, atua para desmascarar essas situações, mostrando o que está por trás das folhas vistosas e revelando a necessidade de uma mudança profunda. Na prática, é fundamental desenvolver a fé como instrumento para derrubar esses obstáculos ocultos. Jesus afirmou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Portanto, orar com fé, buscar a Deus em intimidade diária e agir com coragem são atitudes que ajudam a remover as barreiras invisíveis que impedem o fruto. Um bom exercício é identificar áreas da vida que parecem estagnadas e fazer uma autoavaliação honesta, pedindo ao Espírito Santo a sabedoria para enxergar o que precisa ser revelado e transformado. Além disso, relacionamentos que prometem apoio, mas secretamente bloqueiam oportunidades ou plantam dúvidas, funcionam como essa figueira cheia de folhas, mas sem fruto. É importante cercar-se de pessoas que promovem crescimento e verdade, e afastar-se de quem alimenta segredos tóxicos. Ler obras sobre inteligência emocional e relacionamentos saudáveis, como Relacionamentos que Curam, de Gary Chapman, pode ser uma ferramenta para melhorar a qualidade dos vínculos pessoais. O impacto dos segredos na produtividade é profundo. Eles não apenas impedem avanços visíveis, mas também podem afetar a identidade, a autoconfiança e até a fé da pessoa. Por isso, a restauração começa na raiz. É necessário remover o que está apodrecendo por dentro. Essa transformação radical é possível quando permitimos que a verdade brilhe e quando nos dispomos a abandonar as máscaras que usamos para esconder nossas vulnerabilidades. Esse processo de exposição e restauração do fruto espiritual prepara o caminho para entendermos como segredos financeiros e dívidas ocultas também atuam em nossas vidas, criando correntes que aprisionam o progresso material e espiritual. O arcanjo Miguel segue abrindo essa sequência de revelações, guiando cada passo para a verdadeira libertação. O servo infiel, segredos financeiros e dívidas ocultas que afetam sua vida. A parábola do servo infiel, contada por Jesus em Mateus 18, 23, 35, revela como segredos financeiros e dívidas ocultas podem criar verdadeiras prisões invisíveis em nossas vidas. Esse servo, apesar de ter recebido perdão de uma dívida impagável, não conseguiu estender a mesma misericórdia ao seu companheiro, guardando rancor e segredos sobre a situação financeira. O segredo da dívida oculta representa como muitas pessoas vivem no peso do que não foi confessado ou resolvido, acumulando problemas que afetam não só o bolso, mas a saúde espiritual e emocional. Espiritualmente, o dinheiro é uma área onde o natural e o sobrenatural se entrelaçam de forma intensa. Guardar segredos sobre finanças, manipular informações ou esconder dívidas não revela apenas uma falta de transparência, mas abre brechas para bloqueios na prosperidade e na bênção. O arcanjo Miguel atua para expor essas verdades e trazer à luz o que tem sido mantido no escuro, preparando o terreno para a justiça divina e para a restauração completa, que vai além do material e alcança o espiritual. Na prática, é fundamental lidar com as finanças de forma honesta e aberta, fazer um levantamento claro das dívidas, consultar um orientador financeiro ou um líder espiritual pode ajudar a esclarecer a situação e traçar um plano para a quitação e organização. Livros como O Segredo das Finanças Pessoais, de Dave Ramsey,
são excelentes ferramentas para quem deseja assumir o controle da própria vida financeira, livrando-se dos pesos ocultos que impedem o crescimento. Além disso, a prática do perdão, tanto para si quanto para os outros, é crucial para romper as correntes espirituais que as dívidas e rancores geram. A escolha que o servo faz entre agir com misericórdia ou vingança após a revelação é decisiva. Essa decisão afeta não apenas o presente, mas o futuro espiritual e emocional da pessoa. O arcanjo Miguel nos convida a optar pela graça, pois nela encontramos não só justiça, mas multiplicação de bênçãos. Rejeitar a vingança é libertador e abre caminho para uma vida abundante, onde a prosperidade flui sem amarras. Os segredos financeiros quase nunca permanecem completamente escondidos. Sempre há testemunhas, documentos ou sinais que indicam sua existência. Esse despertar é uma oportunidade para que aqueles que foram prejudicados possam ser agentes da justiça e da restauração. Quando o Senhor se manifesta para ajustar contas, Ele o faz com severidade para proteger seu povo, cortando o mal pela raiz. É importante estar atento às oportunidades e às pessoas que Deus levanta para interceder em nossas vidas. Esse tópico conecta diretamente com a história de Gideão, que lidou com seus medos e segredos internos, limitando seu potencial divino. Assim como o servo infiel precisava enfrentar suas dívidas ocultas, Gideão teve que sair do esconderijo para assumir seu chamado. O arcanjo Miguel continua guiando esse caminho de libertação, conduzindo a pessoa do peso para a vitória. Gideão no lagareiro. Segredos nascidos do medo que limitam seu destino. Gideão é um exemplo marcante de como o medo pode gerar segredos que limitam o potencial e o destino que Deus planejou para alguém. Encontramos ele escondido no lagar, tremendo de medo, enquanto pisava trigo, um lugar inadequado para essa tarefa, símbolo claro do seu estado interior, escondido, inseguro, vivendo aquém do que poderia ser. O arcanjo Miguel observa essa cena não como um castigo, mas como um ponto de partida para uma transformação profunda. Deus não rejeita quem está escondido. Pelo contrário, Ele chama o que está oculto para a luz e para um propósito maior. No plano espiritual, o medo é uma das maiores armas que o inimigo usa para criar segredos e manter as pessoas na sombra. Gideão havia absorvido um sentimento de inferioridade e insegurança, fruto de crenças limitantes e do ambiente hostil ao seu redor. A identidade que ele tinha de si mesmo não correspondia à que Deus via. Um homem esforçado e valente, chamado para libertar Israel. Esse desencontro entre a percepção pessoal e a identidade divina é comum a muitos, e por isso é essencial buscar a confirmação da verdade através da palavra e da oração. Na prática, como superar esses segredos nascidos do medo? Primeiramente, é preciso reconhecer os sinais. Dúvidas constantes, falta de confiança, busca excessiva por garantias e até mesmo a procrastinação. Uma ação concreta é investir em leitura e estudo de livros que abordem autoestima e fé, como O Poder da Coragem, de Brené Brown, que traz reflexões sobre como enfrentar o medo para viver plenamente. Além disso, buscar aconselhamento espiritual e grupos de apoio fortalece o indivíduo para sair do esconderijo. O chamado que Deus fez a Gideão veio acompanhado de sinais de confirmação, o cordeiro molhado e seco, para que ele pudesse confiar plenamente no seu destino. Isso mostra que mesmo no medo, Deus não abandona, mas oferece a confirmação que cada um precisa para avançar. O arcanjo Miguel atua como um facilitador dessas confirmações, abrindo os olhos espirituais para que possamos ver além das nossas limitações. Quando Gideão destruiu o altar de Baal em segredo, aquele ato foi um ponto de virada, uma obediência silenciosa que preparou o terreno para a vitória pública.
Assim, muitos que guardam segredos hoje estão na iminência de um movimento divino que os levará da ocultação para a liderança e transformação. Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário para que a verdade e o propósito prevaleçam. A reação da cidade, e principalmente do próprio pai de Gideão, que inicialmente o criticou, mostra que a exposição da verdade pode até transformar antigos inimigos em aliados. Essa é uma lição valiosa para quem teme que a revelação de seus segredos traga rejeição. Deus tem poder para mudar corações e reconciliar relacionamentos, e o arcanjo Miguel está sempre ao lado dos que escolhem seguir essa luz. Esse momento da vida de Gideão prepara o caminho para a conclusão desta série, onde será feita a chamada para a ação e o reconhecimento do valor espiritual de enfrentar a verdade, guiados pela proteção do arcanjo Miguel. Afinal, essa jornada de revelações está prestes a transformar o destino de quem escolhe não mais viver escondido. Você chegou até aqui, corajoso e aberto para receber essas revelações profundas. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai continuar carregando os segredos que te aprisionam ou vai permitir que a verdade liberte seu coração e transforme seu destino? Pense nas relações que você mantém, nos bloqueios que sente, nas portas que parecem fechadas. Será que não é hora de enfrentar esses segredos e dar o passo para a liberdade? Qual segredo você mais teme revelar? Que impacto teria na sua vida se essa verdade viesse à tona? E se fosse justamente essa revelação o caminho para uma vida mais plena, abençoada e verdadeira? Reflita sobre isso. Até que ponto o medo do desconhecido tem segurado seu progresso? E se você pudesse virar a página hoje, começando um novo capítulo sem sombras no passado? Lembre-se, o arcanjo Miguel está ao seu lado, protegendo sua jornada, rasgando os véus que escondem a luz e preparando o caminho para que você alcance seu propósito divino. Agora, é com você. Vai permanecer na sombra ou escolherá a luz? Se esse vídeo tocou seu coração, que tal mostrar isso aqui embaixo? Comente, compartilhe suas experiências, diga o que sentiu e quais segredos está disposto a revelar. Sua voz pode ser a luz que outros também precisam. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando nessa jornada de revelações e libertações. Cada vídeo é uma pedra que fortalece a sua fé, uma tocha que ilumina o seu caminho. Não perca a chance de crescer e se transformar junto conosco, porque aqui o que importa é a verdade que liberta e o amor que nos guia. Está na hora de dizer sim à sua liberdade, sim à verdade e sim ao propósito que Deus tem para você. A mudança começa agora e nós estaremos aqui para caminhar com você.